obsessor espiritual. Quem são esses obsessores espirituais? Como que nós acabamos sendo influenciados por eles? Como que eles conseguem essa aproximação de nós? Alguém trabalha para mim na espiritualidade na intenção de afastar esse obsessor? Nós vamos entender um pouquinho de como que funciona esses espíritos, como que eles trabalham, né? E qual é a busca deles junto a nós, tá bom? Esses irmãos, né, foram aí espíritos que viveram uma vida como eu e você aqui, tiveram ali os seus desejos, as suas vontades durante a existência material. Desejos ligados às coisas que nos servem aqui na vida material, como alimentação, como prazeres, né, em relação ao sexo oposto, enfim, bebidas, tabaco, o lado da dependência química também, enfim, tudo aquilo que ele experimentou aqui, que ele pôde experimentar aqui, quando ele desencarna, né, chegando na vida espiritual, ele sente a falta disso, o desejo por isso, tá? Eu vou falar de dois tipos aqui de processos obsessivos, esse é o primeiro, tá bom? Então esse espírito, né, que viveu aqui, que tinha esses desejos, quando desencarna e volta para a vida espiritual, não consegue ali, né, ter essas vontades alcançadas, não consegue ter para ele esses desejos suprimidos em sua necessidade. Então ele começa a andar pelo mundo físico aqui, que é o mundo espiritual também, os dois se entrelaçam, né, estão sobrepostos um ao outro, e começa a procurar nas pessoas aquele que emite essa energia, que emite essa frequência. Que frequência é essa? Quando nós tomamos uma bebida do nosso agrado, o corpo produz uma sensação para nós. Ele produz um estado alterado de consciência, de pensamento. E isso se reflete no nosso campo energético, gerando assim um campo energético frente àquilo que nós acabamos de consumir. E o espírito, quando se aproxima de nós no consumo de algumas coisas, né, que ele está buscando, né, mais propriamente dito, ele tem como se aproveitar dessa energia e ter ali um momento de atender aos seus desejos pessoais. Então ele fica esperando o consumo de determinadas coisas, a busca por determinadas coisas, para ter ali a sua vontade estabelecida, né, restabelecida, preenchida na necessidade dele. Então isso vai desde alimentação, desde consumo de alguma bebida, a sensação do prazer ali num relacionamento, enfim, várias áreas do desejo. Essa é a busca dele, tá? Lembrando, esse espírito nesta condição era alguém que viveu como nós agora, né? E não tem ali as suas vontades preenchidas na vida espiritual e recorre a nós, encarnados, para ter de volta essas sensações. Ele quer ter esses momentos de novo que ele já não tem mais, né, por estar numa condição como espírito, tá? Como que ele consegue esse acesso a mim? Como que ele pode estar ligado ao meu campo de energias, drenando esses fluidos gerados por essa sensação que nós emitimos ao consumir alguma coisa ou estar vivenciando alguma coisa? Ele encontra portas energéticas em mim, em você, e entra por essas portas e se afiniza ao nosso campo. Que portas são essas que nós abrimos? Portas negativas, né, de frequências baixas, de frequência do consumo, por exemplo, do desejo, de sensações e outras coisas mais. Porque nos viciamos em algumas coisas e esse vício que normalmente está tapando algum desequilíbrio emocional, ele se alia a isso e pertence naquele momento a essa porta aberta, a essa energia aberta. Então é uma frequência. Nós emitimos essa frequência e ele está em igualdade com aquilo, entra nessa frequência e fica ali drenando
os fluidos que você gera a partir do consumo de determinadas situações. Como nós sabemos que a sensação dele é menor do que a nossa, ele vai levar você e a mim a cada vez mais entrar nesse caminho de consumo ou sensação de alguma coisa, no intento de ter a sua necessidade atendida. Então, se você tinha o hábito, por exemplo, de consumir determinada situação uma vez por dia, ele passará você a consumir 2, 3, 4, 5, 10, ele vai num processo de aumentar cada vez mais, né, o consumo de determinada coisa ou a sensação de determinada coisa. Esse é o trabalho que ele fará junto a mim e a você durante aí o período que ele ficar ligado à nossa energia, tá? Como ele deve ser tratado? Como eu posso tirá-lo ali do meu campo de energia? Bom, a primeira coisa que você deve recorrer, caso você identifique um processo assim, que você está aumentando o consumo de alguma coisa em sua vida, né, é você buscar uma casa de trabalhos espirituais. Nessas casas, né, os espíritos que trabalham ali, os médiuns que estão ali, estão habituados ao trato, ou deveriam estar, né, ao trato dessas questões, aonde esse espírito será trazido por um médium, a comunicação, e um dialogador irá até aquele espírito, irá conversar com ele na intenção ali de oferecer a ele um tratamento, uma acolhida, né, uma libertação de você encarnado. Ele aceitando isso, ele vai passar por tratamento, por questões aí para melhorar a sua própria condição, tá? É respeitado ele como se fosse a mim, tá? Lembrando que a única diferença de um obsessor para nós é um corpo físico, tá? Como ele tem as necessidades dele, os desejos dele, eu tenho as minhas também e os meus desejos também. Como ficarei eu quando desencarnar com os meus desejos, com os meus vícios, né? Então nós temos que pensar nesse sentido. Poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser um parente nosso que desencarna e não tem ali um controle sobre determinada situação, que se torna isso, se ocupa disso. Então você gostaria que o tratassem com respeito e com carinho. Da mesma forma, né, nós temos que tratá-los assim, quando temos essa oportunidade de trabalhar esse irmão durante aí um tratamento espiritual, tá? Então esses tipos de obsessão são considerados aí, né, os mais simples, né, os mais comuns assim para todas as pessoas, né, de fácil aí tratamento, de fácil acompanhamento. Tá, nós afastamos o obsessor, levamos ele para um tratamento, né? E eu, como encarnado, estou livre disso? Preciso fazer alguma coisa? Deve, com toda certeza. Porque se você tivesse trilhado um caminho de educação, um caminho de autoconhecimento, certamente essas portas que eles utilizam não estariam abertas, possibilitando assim o ingresso fácil desses espíritos. Então, o ideal sempre eu trato o obsessor ali, cuido dele, amparo ele, da mesma forma que oriento você a tratar-se, né, a buscar uma ajuda, uma melhora, uma mudança de comportamento, para que você não mais entre em processos assim, para que você consiga mudar a sua própria vibração e não receba a presença desses espíritos, né, em seu campo energético. Então, é um tratamento para as duas áreas. Por isso que a maioria das casas oferece o tratamento, obviamente, mas oferece também a educação, né, oferece ali o conhecimento para que você, né, se bloqueie frente aí essas possibilidades, né, desses processos obsessivos ligados aí aos desejos, né, da vida material. Bom, eu trouxe aqui um tipo, né, de obsessor, o mais simples que a gente pode encontrar, porém há processos obsessivos muito mais complexos, né? São obsessões aí, processos envolvendo vidas passadas, situações da nossa existência como espírito. E nessas andanças que tivemos ao longo aí da nossa existência como espíritos, né, em vários momentos agimos de forma equivocada em relação a alguém, enganamos, né,
tivemos momentos de raiva, momentos de inveja, momentos de violência, enfim, várias situações negativas que são possíveis aí a nós, né, em existências, né? E fizemos tudo isso, sabemos disso, pelo menos deveríamos aceitar, né, que eu e você agimos de forma equivocada em muitas vidas. E esses espíritos, né, buscando ali aplacar os seus desejos junto a nós, uma vingança, seja ela o motivo que for, de certo encontrarão a mim e a você encarnados, né? Eles irão rastrear a nossa energia e chegarão a mim e a você, né? E aí se afinizarão ao nosso campo, irão ali começar um processo energético junto a mim e a você, na tentativa de ter ali o êxito da sua vingança. Então eles estarão presentes ali no meu campo espiritual, né? No meu campo energético. E aí qual é o trato, né, que se dá a um espírito desse? Como que acontece isso, né? Onde que eu tenho que ir, Kleber? Bom, da mesma forma que aquele processo de obsessão mais simples, o caminho é o mesmo. Você irá precisar de um auxílio de um grupo, né, que trabalhe com a espiritualidade, aonde esse grupo vai ali fazer o seu tratamento e vai possibilitar a comunicação desse espírito, aonde um bom dialogador irá conversar com aquele irmão e entender o motivo dele, né? Jamais os dialogadores devem entrar, e quem faz isso sabe, na questão do julgamento, né? Se colocar como um juiz ali defendendo um ou outro, não é essa a intenção. A intenção é sempre colocar para ele a possibilidade de que ele construa um caminho melhor para ele do que aquele que ele está experimentando naquele momento, que é a perseguição ali por uma situação de raiva, de uma vingança, seja ela qual for. E o dialogador, quando tem essa vivência, essa experiência, ele se dedica ao estudo, né, às práticas positivas, ele vai buscar esse caminho, né? Ele vai orientar ali aquele irmão, vai conversar com ele, vai, né, se colocar à disposição para que a espiritualidade da casa o direcione a um caminho de melhora, de avanço, de tratamento. Assim, ele aceitando, ele é conduzido, né, para um local para receber ali os cuidados necessários para dar continuidade à sua existência, ao seu processo individual. Tá, e para aquele que estava vivendo esse processo, ele deverá ser orientado, deverá buscar conhecimento para mudar a sua energia, para mudar o seu caminho, para construir um novo eu. Afinal, todos nós estamos nesse sentido. Então, de nada vale você buscar um processo de desobsessão, se você se sente obsediado, né, por alguma razão, se você não buscar uma melhora e uma reforma sua também, pessoal. Porque da mesma forma que chegou um, chegará outro, se eu não fizer ali o meu processo pessoal. Vou contar aqui algo que aconteceu comigo recentemente, tá? Estávamos, né, num trabalho espiritual, há até algumas pessoas aqui que estavam presentes nesse dia, e uma médium deu comunicação aí a dois espíritos que me acompanham, estavam à minha busca, né, tentando ali interagir com as minhas energias. Certamente, sem sombra de dúvidas, o maior responsável por aquilo sou eu. Os meus atos daquela existência anterior, né, anterior a essa, promoveram aqueles dois espíritos situações negativas, situações danosas a eles, e quando me encontraram, quando conseguiram rastrear a minha energia, vieram de encontro a mim, querendo ali ter de volta, né, ter ali uma sensação de uma vingança em relação a mim, né? E aí essa médium deu a comunicação a esses irmãos, essas irmãs, e o dialogador da casa, que estava ali no trabalho, um dos, né, foi até esses irmãos, conversou com eles, né, e teve êxito aí no processo de levá-los a um conhecimento, a um tratamento, a uma mudança de si mesmo, tá? E claro que a mim cabe, né, um pedido de perdão, né, um pedido de desculpas por aquilo que eu promovi a esses dois espíritos no passado, porque não sou a vítima, eu sou o responsável por aquilo, né?
Então compete a mim, né? Eu tive a oportunidade de estar presente, porque sou um trabalhador do mesmo grupo, então eu pude ali ver em pensamento, eu pedia perdão àquelas duas pessoas, né? Pelo mal que eu causei a eles em existência anterior, e tento nesta vida não mais repetir os mesmos fatos, né? E essa é a responsabilidade que eu tenho que ter junto a mim mesmo, né? Todo mundo vive por situações assim, todos nós, como eu comentei, é uma brincadeira, mas anjo não encarna, né? Os anjos estão vivendo em mundos evoluídos, né? Então, todos nós temos débitos com o passado, débitos com pessoas, né? Com outros espíritos, e eles inevitavelmente serão atraídos aí de alguma forma ao seu campo pessoal de energias, tá? Mas e o mentor, Kleber, o amparador, né, o protetor, o Exu, qualquer coisa que valha nesse sentido, não faz nada para inibir a ação desses irmãos? Olha, eles vão, na verdade, agir sim, eles deixarão o caminho livre para que eles se aproximem de nós, né, porque eu preciso me educar. Eu preciso assumir a responsabilidade por aquilo. Afinal, como eu venho dizendo, só um instante. Como eu venho dizendo, a responsabilidade daquilo é minha e é sua. Então, eu preciso prestar contas com eles também. Eu tenho muitas contas a prestar na minha vida agora e tenho contas a prestar de vidas anteriores. Não é porque eu encarnei que tudo o que aconteceu antes disso simplesmente foi deletado ali como um arquivo. Muito pelo contrário, né? Está presente e vibrante ao meu lado e ao seu lado. Eu só não lembro disso. Eu só não tenho ciência das coisas que fiz em existências anteriores. Mas está ali. E eu terei que dar cabo de todas essas coisas, tá? Por estar nesse caminho, as possibilidades aumentam, né? Então, a cada novo irmão que se aproxima de mim em busca ali de contemplar a sua necessidade junto a mim, né, de ter o seu êxito naquilo que ele quer comigo, não qualificando aqui como positivo ou negativo, o que ele deseja, eu, Kleber, tenho a oportunidade de dar um passo à frente, porque tenho o compromisso ali de pedir perdão, de olhar de um jeito diferente, caminhar de um jeito diferente. Então, é uma oportunidade que eu estou tendo de dar um passo adiante, frente aí às questões que envolvem o meu próprio crescimento. Então, na verdade, eu não fico chateado com isso, decepcionado com o meu desempenho, né? Não, nada disso. Eu fico, na verdade, satisfeito por saber que nesse momento eu tive a grata oportunidade de ter a presença ali de dois espíritos que eu cometi algo leviano em relação a eles, e o grupo ali conseguiu oferecer algo positivo para eles, e ao mesmo tempo eu ganho no sentido do conhecimento, né? E entendo porque que muitas coisas na minha vida agora são do jeito que elas são, porque existe em mim aquilo e eu tenho que dar cabo de tudo isso que eu mesmo, eu, Kleber, produzi a mim. Então os espíritos, os mentores, Exus e por aí vai, quando trabalhadores honrados, né, trabalhadores verdadeiros, irão permitir que isso chegue a mim, chegue a você. A necessidade do conhecimento, a necessidade do avanço de cada um de nós, tá? Ah, mas se a minha casa que eu moro aqui tiver proteção, eles não vão entrar? Claro que vão entrar. Né? Você pode pôr a proteção que você quiser ali no portão da casa. A sua vibração e o seu pensamento são iguais, né, a essa fé toda que você colocou no portão? Você consegue manter a positividade do pensamento 24 horas por dia? Claro que não. Vivendo a vida como encarnado, isso é impossível, né? Nós oscilamos o tempo todo. E nessa oscilação, né, de energias e de pensamentos, eles vão entrar, eles estarão presentes aqui em meu lar, em seu lar, né? Isso são muito mais ideias mentais sugeridas, né, para que você tenha fé em alguma coisa. Mas sabemos que isso funciona até certo momento. Mas ele logo se desfaz e aquilo que estava do lado de fora está dentro e continua um processo aí de obsessão, tá bom? Então, o obsessor não é algo
negativo que deve ser destruído, que deve ser eliminado, né, da vida espiritual. Porque se assim pensarmos, nós deveríamos também ser, né, porque chegaremos na vida espiritual, dependendo da forma como chegarmos, né, poderemos ser nós o obsessor de amanhã. Isso quando não somos obsessores já como encarnados, né? Eu posso obsediar alguém encarnado também através do pensamento. Os laços mentais que eu crio com outras pessoas, os desejos que eu alimento em relação a outras pessoas encarnadas, também criam processos de sugar energia, né, daquela pessoa. E o oposto também é verdadeiro. Então, eu preciso olhar para essa questão. Muito obrigado pelo seu presente. Não esqueçam aí de curtir a live, por favor. Né? Isso ajuda aí a divulgar ainda mais o nosso trabalho aqui, tá bom? Muito obrigado aí para você que dá esses presentes, tá? E há também processos obsessivos de encarnado para desencarnado, tá? Aonde o encarnado fica dependente, né, totalmente da vida espiritual, né? Porque quando aquele espírito me traz aquela força, eu me sinto assim. Quando ele me proporciona isso, eu fico dessa forma. Ou seja, você está praticamente aí, né, obsediando um espírito, né? Ou você pode receber você pode estar obsediando, um ente querido seu que está na vida espiritual, mantendo preso aqui junto a você pela sua necessidade do seu apego pessoal, né? Então você não aceita de forma alguma, né, a volta dele à vida espiritual e o mantém preso a você pelas suas ideias, pela sua força mental, tá? Isso é muito negativo. Claro que os processos obsessivos, né, se destrincham, né, por muito mais caminhos, muito mais complexidades, né, que não é o caso de a gente entrar aqui, porque não é aí a intenção dessa live. A intenção sempre é um olhar para dentro, para que eu mude a minha forma de pensar, mude a minha forma de agir e traga a responsabilidade daquilo que eu vivo para mim mesmo, tá? Sempre foi o objetivo por trás desses conteúdos que eu trago aqui. Não existe vítima vivendo aqui. Estamos todos na mesma condição e atraímos esses irmãos porque agimos como eles, porque vibramos como eles, porque desejamos aquilo que eles também desejam, e para aqueles que vêm do passado em nossa direção, o culpado, na maior parte dos casos, quase que na totalidade, é minha, tá? Então eu devo dar conta e devo dar cabo de tudo isso que eu promovi aos demais, tá bom? Então, pessoal, esse era o nosso tema de hoje, né? O processo obsessivo espiritual. Daqui para frente aí eu lerei as perguntas de vocês e tentarei aí, dentro do meu conhecimento, oferecer as respostas possíveis, tá bom?